Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso, ao meu, ao vosso podcast. Que vocês já sabem, arquitetos, é aquele podcast que fala de aspectos técnicos, desde o urbanismo até ao pormenor dos interiores, design, se assim podemos dizer, das nossas edificações. E hoje temos mais um dos nossos episódios e vamos para um tema que, modéstia à parte, para mim é especial, é motivador, é encorajador. Espero que vocês gostem, partilhem e divulguem informação. Vamos falar hoje sobre mulheres que constroem, fora do mês das mulheres, porque nós entendemos que todos os meses são meses para abordar assuntos ligados à capacitação, ao empoderamento, à liderança feminina. Todos os meses são meses que é para abordar isto. Então, eu hoje tenho aqui uma mulher que constrói, no verdadeiro sentido da palavra e no sentido simbólico também, porque construiu uma carreira de destaque no setor da construção civil e continua a construir, inclusive já recebeu um prêmio por todo o exercício de trabalho, toda a entrega que ela tem vindo a fazer. Então, a minha convidada é a engenheira Tatiana. Seja bem-vinda, engenheira. Obrigada, arquiteta. Obrigada. Finalmente aqui conosco. Finalmente. Finalmente Deus permitiu que estivemos aqui. Exatamente. Agradecer o convite e aproveitar para parabenizá-la, né, pelo trabalho que tem feito. O podcast eu tenho acompanhado, né, não no momento em que passa, mas tem sempre aqueles episódios gravados, né, que a gente, quando tem tempo, dá sempre uma olhadinha e pronto. Parabéns aos profissionais que já cá passaram, os temas são bastante interessantes e de uma forma ou de outra tem trazido sempre input ao setor daquele onde nós nos desenvolvemos, né? E, engenheiro, eu disse finalmente porque é tanta gente que eu gostaria de ter aqui. E às vezes as pessoas pensam, não, estamos esquecidos, mas não estão esquecidos. Sim, né? É que nós temos uma pauta, vamos organizando, vamos tentar tornar o mais dinâmico e diversificado possível, mas certamente o Arquitetos é aquele programa que reúne técnicos e não só, até às vezes estudantes e vamos querer tê-los aqui mais vezes. Ainda só tivemos um, mas vamos abrir aqui para mais alunos, então e vamos caminhando e construindo esse diálogo saudável. É, né? necessário. Engenheiro, o nosso tema, mulheres que constroem empreendedorismo e inovação nas engenharias, é o nosso tema. Mas antes de irmos para o nosso tema, eu quero fazer aquela pergunta que fazemos sempre, a todos que vêm aqui. Como é que foi parar? Qual é a sua história por trás da engenheira que é hoje? Como é que veio parar a engenharia civil? Olha, entender a funcionalidade dos edifícios, pontes e estradas foi uma questão que eu tive sempre desde pequena, desde tenra idade. De princípio eu tive a curiosidade de ver como é que os aviões, como é que funcionam, como é que aquele aparelho tão grande vai para o alto e não sei o quê. Mas com o decorrer do tempo apaixonei-me pelas pontes. Então, pronto, o único caminho que eu tinha para poder entender como é que aquela estrutura funciona, como é que uma peça daquela consegue suportar tanto peso lá em cima. O único caminho que eu tinha é seguir a engenharia em construção civil. Felizmente eu consegui fazer um pré-técnico de construção civil e depois Macarenco? Não, eu fiz num politécnico na província da Lunda Norte. Da Lunda Norte. Exato. Tive, graças a Deus, bons instrutores, na sua maioria estrangeiros, mas também tive angolanos, que, graças a Deus, o input que eles deram serviu bastante para a universidade e continuei com um superior de construção civil. Boa, boa. E como é que foi esse percurso da universidade, a primeira experiência? Olha, e não só o desafio de ser uma mulher a estudar engenharia civil, na altura uma jovem, né? Mais jovem e também tendo em conta o tempo, né? Porque a quantidade de mulheres nesse curso vai aumentando com o tempo. Naquela altura, olha, o trajeto de estudante na era da universidade foi um bocadinho complexo, não pela dificuldade do curso, mas sim porque eu fiz no estrangeiro, fora da família, fora de casa. Pronto, tinha que enfrentar aquela dificuldade de adaptar-se
Uma nova fora. realidade. Fez o curso Exatamente. onde? Eu fiz em Cuba. Em Cuba. Oh. Pronto, tendo em conta que Cuba também é um país que vem atravessar suas dificuldades, Essas né? dificuldades. Então eu tive que adaptar-me às dificuldades do país, às outras adversidades, A mudança de língua. cultura, idioma, tudo mais. Mas pronto, Deus queria que assim fosse. E como é que foi lá estudar engenharia em Cuba? O modelo é muito diferente do nosso cá em Angola? Olha, o modelo não é muito diferente, só que com um sistema um bocadinho mais rigoroso, um bocadinho mais pesado. Porque o tema curricular tem muita carga horária. Nós passávamos quase todo o dia na escola. Começávamos de manhã com as aulas teóricas, à tarde com as aulas práticas. Até os sábados nós tínhamos aulas de campo, visita técnica. Então foi bastante pesado. Tendo em conta que eu saía de uma cultura que não tínhamos tanta carga horária no estudo. Pois. Então isso afetou um bocadinho, mas... E correu bem, fez aquilo com o pé das costas, foi rapidinho? Olha, correu muito bem, muito bem. Muito mais do que eu esperava. Eu não tive nenhuma cadeira pendente. Eu transitei os anos sem nenhuma dificuldade. Porque, pronto, a gente se aplicava, não? A gente tinha dedicação do estudo, se bem que eu nunca deixei de me divertir por causa de uma prova. Por causa de uma prova. Não, nunca deixei. Só para conciliar as duas coisas, a diversão. Eu nunca deixei de me divertir. Também é saudável. É saudável. Porque depois quando entramos na vida profissional, mãe, líder de família, casa, a diversão passa a ser mesmo em casa. Exatamente, sentes que falta alguma coisa, porque você não pôde viver o que tem. Então eu aproveitei bastante o tempo, a época da minha universidade. Tudo que o jovem na minha idade tinha que fazer naquela altura, eu tentei fazer, mas sem desleixar os estudos, claro, tudo em seu tempo, no seu momento, na hora certa, com as pessoas certas e pronto. Conseguimos. Concluiu os estudos, depois veio para cá, para Angola. Como é que foi esse processo de regressar a Angola? Desbravar o mercado de trabalho? Olha, antes disso, quando eu terminei a licenciatura, vim para Angola. Como todo jovem, procurei emprego. Não é? Procurei emprego, mas infelizmente não deu certo. Senti a necessidade de sair outra vez por causa da formação, porque desde sempre a minha perspectiva era trabalhar conta própria, não é? Então senti a necessidade de capacitar-me mais no setor de gestão de empresas, gestão de projetos. Então fui para a Espanha, começar a fazer um mestrado em gestão e desenho de projetos. Projetos, bom. Fui para ali, fiz uns 6 meses, porque o estudo, a matrícula, a modalidade era semipresencial. E depois voltei para aqui com os inputs que ganhei, mais ou menos, com networking com as outras mulheres também. Daí, pronto, consegui criar a empresa Nest Building. Mas a dificuldade foi muita. Essa parte, então, senti aí uma carga emocional. A dificuldade foi muita, porque o setor da construção civil cá no nosso país é um setor muito fechado, tem diversas limitantes, não é um setor muito aberto. Então, para quem começa do zero, sem nada, e começar logo a prestar serviço ou produto, tem que passar... Mas eu gostaria também que abordasse um bocadinho qual foi a sua estratégia, né? Para ajudarmos aí algumas engenheiras, arquitetas, entre outras mulheres, e não só, né? Qual foi a estratégia que usou? Bem, estava em Espanha, vai para Angola, tinha algum network, como disse. Por onde é que vou começar? Vou criar empresa, mas quais são os passos? Conseguiu perceber rapidamente como criar uma empresa? Porque eu lembro-me, alguns anos atrás, que vi um colega meu, arquiteto, que dizia: mas os arquitetos não são tidos nem achados. E eu, na altura, mandei-lhe uma mensagem e disse: colega, o primeiro passo, se calhar, deve ser cumprir aquilo que a lei que estabelece para um prestador de serviço ao Estado. Depois é mergulhar a fundo, desbravar, capinar, como dizem os outros. Exatamente. A estratégia é não temer de correr riscos. A estratégia é não temer de correr risco e também aprender que o networking vale muito mais que dinheiro.
O network vale muito mais que dinheiro. E depois, sem medo, enfrentar, porque tu, na verdade, só vais sentir a dimensão do impacto quando tu estás dentro. De fora, tu podes, se calhar, medir, se calhar, mais ou menos, aquilo pode ser como não pode, mas quando tu te envolves, vais medir realmente a dimensão de impacto. Os impactos negativos, tens que estar preparado para receber. Porque ele surge. E os positivos, como mulher. Exatamente. E os positivos preparados para aproveitá-los. Então, a estratégia que tomei foi, no princípio, era montar mesmo, criar rede de contactos. Ok. No princípio, foi criar rede de contactos. Muito antes de passar pela parte legal, eu fiz um trabalho de networking com palestras e workshops. Que criou uma rede de contactos bastante grande e, com isso, a posterior foi só seguir a parte legal, né? Os temas da construção da empresa, porque existem clientes que não gostavam de fazer contratos consigo quando tu não estás legalmente constituído. Exato. Então, cada necessidade do mercado foi-me levando a um estágio. Cada necessidade do mercado foi-me levando a um estágio. Ou seja, como é que eu vou dizer? O teu argumento na altura foi: o que é que eu tenho como conhecimento que posso oferecer em formato de workshop e com isso começar a construir uma rede de contatos. Epá, eu agradecia que começassem a tomar notas, porque parece uma brincadeira, mas é mesmo assim que às vezes funciona. Né? Cada um tem a sua estratégia, mas é mesmo assim que funciona. O network é mesmo o ponto de partida. É o ponto de partida, Vai depender do setor ou da sociedade, do ambiente em que estás a te desenvolver, não é? Por exemplo, existem locais de que existem empresários muito sucedidos que são anónimos. Não precisam de dar aquela visualidade na sociedade. Mas, infelizmente, nosso mercado, nosso ambiente de trabalho é esse. Começa pelo networking. Tu tens que ter primeiro rede de contactos, depois conseguir mover-te nos diferentes setores. Engenheira, depois construiu a empresa, né? Como é que foi esse processo também de construção da empresa? Olha, aqui nós encontramos dois encapés que, se calhar, as engenheiras que devem estar aos técnicos que querem estar a assistir o nosso programa agora podem estar a se perguntar, porque é um alto risco que nós passamos. Do tipo, quando tu começas a fazer a abertura da empresa do ponto de vista legal, tu já estás sujeito a pagamento de imposto. Tu já estás sujeito aos pagamentos de imposto, mas depois, em contrapartida, tu podes não encontrar rendas, tu podes não receber receitas. Então a questão é, vou ficar com dívida no Estado, mas depois pago como, se não tenho receitas. Está a ver? Mas também a estratégia é um bocadinho mais de informação, né? Se tu achas que estás no mercado... Fora que muitas das vezes até não temos noção do que é... Não se faz a coisa como, por exemplo, a gestão de empresa determina, a criação de plano de negócio. Às vezes a coisa é tão veloz que nem nos lembramos, até porque viemos de uma formação técnica que às vezes não dá essa informação, não nos ensina, diz-nos que, olha, você é arquiteto, você é engenheiro. Mas agora, que caminhos ou que modelos você pode tomar depois dali, porque disse muito bem, né? A engenheira, por exemplo, foi para abrir uma empresa, quem possa decidir ser um profissional liberal. Mas ok, eu sendo profissional liberal, que aspectos legais devo cumprir? Que passos devo tomar? Essas coisas, infelizmente, a universidade não ensina mesmo. A universidade não ensina isso, a universidade não ensina. E nesses últimos tempos, acredito que a juventude que está a vir agora da universidade tem muito mais acesso à informação. Fatores, ou seja, inputs que nós, né? Porque tem aí muitas mentorias grátis, né? Indicações, orientações sobre inteligência emocional, porque é mesmo difícil quando você sai da universidade. O que é que nos ensinam? Ensinam-te a projetar, ensinam-te a pensar como um profissional, né? Mas depois, quando tu pensas como um profissional, o resultado é querer emprego. E o nosso tema realmente tem esse pendor, porque nós temos aqui empreendedorismo nas engenharias, quer dizer, é um engenheiro empreendedor. Empreendedor, exatamente. Porque quando tu te liberas da universidade, pronto, estou graduado, tenho aí o meu... Ok, está tudo bem. Pela estrutura curricular que nós temos nas nossas universidades, não tem um input, que dão ao estudante
para poder desenvolver-se após a graduação, ou seja, no mercado depois o que é que eu faço? Muitos deles saem graduados, mas não sabem, não têm direção, não estão direcionados. Pronto, sou engenheiro civil, onde é que vou? Pronto, na empresa de construção, não é assim, está a ver? Não é assim, tu podes ir na empresa, tu tens um campo muito mais aberto, muito mais aberto. Então, saber disso dá-te mais possibilidades de mover-se tanto no mercado como profissional independente ou como um empregado. A falta desse conhecimento também limita muitos, porque fui bom, terminei com um título de ouro, se calhar melhor graduado da universidade e tal, mas pronto, bom em quê? Bom em Na nossa campo. sociedade ainda também o medo, né? De ser um empreendedor. O medo porque o ambiente não está Não está preparado. preparado. É. Existe esse medo porque o ambiente não está preparado. Por isso essa dificuldade que aquele que desbrava enfrenta porque o ambiente não está preparado. Eu disse de início, por exemplo, que se o nosso ambiente fosse, já estivesse preparado neste setor de empreendedorismo, de trabalhadores de forma independente, se calhar nós não enfrentaríamos a dificuldade que nós enfrentamos ao começar, porque já encontramos um clima de trabalho, de empreendedores, os serviços já estão bem definidos e se calhar nós já podemos ver onde nós nos podemos colocar para prestar serviço. Como nós não temos isso preparado, então vai existir sempre aquele que, do ponto de vista assim, visual, eu vi que como engenheiro civil eu posso prestar serviço num determinado setor. Mas depois quando me coloco aí vejo que não funciona. Então comecei com uma modalidade de negócio, posso terminar com uma outra que não tem nada a ver com o pensamento que eu tive no início. Mas isso no nosso ambiente faz parte do processo. Do processo. Engenheira, está a falar de ambiente. As pessoas devem estar, mas ambiente, qual é o nosso ambiente? Se tivéssemos de olhar agora para aquilo que é o nosso contexto, né? Já construiu a empresa, qual é a análise que faz hoje do nosso contexto? Prontos. Quando me refiro do ambiente, estou a me referir do ambiente de negócio, o ambiente empresarial e no ambiente de empreendedorismo. O que é que acontece? Existem coisas que sucedem e fatores que existem que podem te permitir fazer alguma coisa ou te limitar. Então isso pode trazer consequências naquilo que você pretende fazer. Então esse espaço dessas atividades todas é que eu chamo ambiente. O nosso setor empresarial, limitando a área de construção civil, o mercado de construção civil, é muito fechado. Porque nós só temos assim obras de grande impacto e que fazem as empresas grandes, as empresas que já têm um capital financeiro mais consolidado, que já têm um mercado, exatamente, o nome. Então, as empresas pequenas, como é que ficam nesse posicionamento? Como é que fazem para poder desenvolver? Porque a intenção não é só criar empresa. A intenção é criar e fazer ela desenvolver, né? Chegar também no nível, se calhar, de uma das melhores que existem por aí. Mas eu, por exemplo, no meu caso, né, partilhar aqui também a minha experiência, porque não está muito diferente da engenheira, se bem que o foco não é aqui a minha experiência, mas eu creio que, de facto, é um mercado que exige muita criatividade e inovação. As pessoas, às vezes, acham que inovar é fazer algo completamente novo. Às vezes, dentro do cenário existente, nós podemos melhorar algumas coisas, alguns procedimentos. Eu, por exemplo, na altura, criei a empresa e, de facto, essa questão de construir uma rede de contactos é fundamental. E, às vezes, o contacto nem sempre é pensar só ao alto nível, à alta liderança. Às vezes, o networking é a minha colega que já está no mercado. É o meu colega que eu estou a ver que está a correr dentro da mesma pista, né? Mas está a X passos à frente. Porque é raro se o fulano já passou. Então, networking, às vezes as pessoas pensam, não, tem que ter padrinho, tem que ter não sei o quê. Não estamos a falar deste aspecto, estamos a falar do network que começa primeiro ao seu nível. Então, se o meu raio de ação, neste momento, eu conheço mais pessoas das engenharias, das arquiteturas, colegas até, eu vou fazer um checklist quem são aqueles que estão mais
lançados com mais vontade de desbravar e vou Amanhã de café com o colega. Com o colega, troca de exatamente. conversa, se calhar, epá, o que é que fizeste para poder chegar até aí, mas epá, conversaste com quem, o que é que tu enfrentaste, ele vai te dizer, olha, não vai por aí porque aqui vai te dar mal e não sei o que. Uma engenheira Isso já Tatiana, é- por exemplo, que tem aí as suas redes sociais sempre bem dinamizadas, mandar um e-mail para a engenheira Tatiana, uma mensagem, engenheira, estou a pensar em abrir uma empresa, pode-me orientar, porque até abrir a empresa não é difícil. Não, Constatou isso pelo menos. Não, abrir empresa não é difícil. É um dia tu podes ter a tua empresa, o corpo coletivo aberto. Exatamente. É um dia tu podes ter o teu corpo. Agora, a questão é como dar vida a isto. Como a manter. empresa sobreviver aos 5 anos que são as estatísticas mundiais, né? Que Exatamente. grande parte das empresas não passam daqueles 5 anos. Aí E já... as nossas empresas nacionais, quando começam a ser criadas, até podem passar de 5 anos, mas depois ficam monótonas. Não desenvolvem mais até aí. Ficam monótonas. Então, quando nós falávamos por exemplo, de contactos, se calhar vai ter pessoas que vão levar no campo de lobby, o famoso lobby, a famosa micha. Que é legal, o lobby é legal em alguns países, né? Mas Mas em pronto, questão de princípio vão- de gestão de projeto também é super normal. Super Do tipo, eu como gestora de projeto, eu tenho que ter os meus contactos, a minha rede, né? Vê-se mais ou menos como um fornecedor, mas não é fornecedor de serviço, é fornecedor de contactos, que eu Exatamente. tenho que ter para poder fazer a minha gestão do portafólio, porque senão fica difícil. Fica Em difícil. gestão de projeto também isso é válido. Isso é válido. Só que deve ser saudável. Deve ser saudável. Deve ser saudável. É. Não do ponto de vista que se calhar muitos estão aí a pensar, né? Mas deve ser saudável. Deve ser um networking saudável que, por exemplo, dá-te estratégia, não é? Dá-te indicações. Porque, arquiteta, sabes o que é que acontece muitas das vezes? Muitas das vezes nós temos assim projetos muito bons, uns pensamentos bem criativos, que quando você faz assim o teu checklist, epá, isso É perfeito, isso vai bombar. mas depois tu não te direciona nas pessoas corretas e aquilo fracassa. Está a ver? Então, ter essa rede já é muito Já bom, é muito porque bom. vai te ajudar, se calhar, a dar A pensar bem, com Exatamente. isto que eu estou a pensar, quem é a pessoa ideal para apresentar esse projeto. Exatamente. Então, a engenheira depois abriu a empresa, começou a fazer os workshops. Olha, na Como é verdade, que conseguiu? Qual foi o sabor do primeiro projeto? Do primeiro projeto. Porque eu vou te dizer, até ao primeiro projeto. até o primeiro projeto é surra. É muita surra. É muita surra. É muita surra. Aliás, eu já nem digo só surra, às vezes digo é mesmo muita loucura. E quem vê de fora às vezes pensa, não, essa aí está a nadar. É noite sem dormir, Yeah. é dias muito pesados. Muitas das vezes tu vais à cama, mas não tens sono Não porque tens. estás preocupada por causa daquilo que tem que sair bem. Yeah. Mas É pronto, ter um otimismo acima da média. ter uma de fé, Fé. acima de tudo. Yeah. Acima de tudo. E prontos, na verdade eu quando comecei a fazer o networking e abri a minha empresa do ponto de vista legal, na verdade eu só tinha um computador. Eu tinha um computador e esse computador... E o seu conhecimento. Tinha computador e conhecimento. Exatamente. E esse computador era do meu percurso universitário, que eu trazia do meu percurso universitário. E normalmente nós na era estudantil nós tínhamos os programas de software, mas sem licença. Eram programas craqueados que a gente trabalhava. E na verdade eu comecei com esse tipo de programa. Eu tinha aí alguns software de dimensionamento estrutural e tudo mais. Então na minha rede de network, das vezes que eu ia fazer um workshop, uma palestra e tal, entregava sempre os cartões de visita, olha, faço isso, faço aquilo. E o primeiro cliente ligou, olha, tenho aqui um projeto, preciso de não sei o quê. Na verdade, o primeiro trabalho que eu fiz foi um projeto de estruturas de um hotel, acredito, um residencial que está agora no Camama, foi construído no Camama. Aquele foi o meu primeiro projeto. E riu bastante, ou não? Ou reinvestir. Olha, porque alguns que vêm o primeiro projeto gastam tudo, em vez de investir. A satisfação era que só quem passa por isso pode sentir. Yeah. Não comeu a semente, depois plantou. Não comi a semente, não comi a semente. Fui plantando porque, na verdade, eu precisava de um novo computador,
precisava de um programa com licença para poder fazer projetos mais seguros. Então, o que é que aconteceu naquela altura? Depois desse primeiro projeto, apareceram 2 mais e pronto, eu aumentei o capital da empresa, porque na altura eu tinha criado o capital da empresa com o mínimo indicado na lei. Na lei. Uhum. E 100 mil kwanzas? 100 mil kwanzas na altura, exato. Mas depois aumentei o capital da empresa e decidi abrir também o campo da fiscalização. Com o dinheiro do projeto que eu ganhei, eu solicitei um alvará de fiscalização na 3ª classe ou alguma coisa parecida, já não me recordo. E pronto, passei a fiscalizar a obra. E consegui também a fiscalização da obra através da rede de contactos. Né? Quando solicitei o alvará, também expandi na minha rede de contato que estava já nesta modalidade. E foram surgindo algumas obras para fiscalizar. Quando comecei a fiscalizar... A empresa está com quantos anos atualmente? A empresa já está com 6 anos. Quer dizer, já passou dali. Já não morre. Já não morre. Não de causa, como é que se diz? Fatalidades, coisas, de causa natural, porque depois tem sempre aquele ciclo, se não inovar, tem sempre aquele ciclo, já passou. Né? Mas dentro desta sua veia empreendedorismo, já alguma vez trabalhou como empregada de alguém? Como empregada ou sempre optou pelo caminho do empreendedorismo? Olha, eu sempre prestei serviço, nunca tive essa sensação de... Sempre foi em prestação de serviço. Já tive em regime de que eu vá prestar serviço a um lugar, mas sempre em contrato de colaboração. De colaboração. Yeah. Não morreu, está viva. E como vem? Saudável. Yeah. Porque eu fiz essa pergunta propositadamente, né? Porque às vezes as pessoas têm medo. Eles têm até a veia para o empreendedorismo, sentem que a cabeça pipoca de ideias e de coisas inovadoras, mas sentem esse receio de, ok, do que é que eu vou comer? Do que é que eu vou... Porque os primeiros anos são mesmo difíceis, né? Jamila, eu também senti isso. Isso, na verdade, dá insegurança. Por quê? Porque nós evoluímos, a nossa geração ou a próxima que vem tá mais inovada, né? Tem mais tecnologia, está mais avançada, mas tem um bichinho do nosso antepassado que não sai de nós. Do tipo, tu tens que ter segurança social, tu tens que dar o Estado, patrão. Exatamente, que te dá mais segurança e tal. Isso não saiu de nós, infelizmente. Não. Eu também senti essa sensação. Senti a sensação de que, pronto, eu estou insegura, a qualquer momento esse contrato quebra e depois... Quando comecei a empregar, também já tive comigo a responsabilidade da vida dos trabalhadores que estavam comigo. Isso se falir, o que é que vai acontecer com a vida do fulano? Ele depende disso para sustentar a família e tal, mas deve existir primeiro determinação. Depois de tudo isso, deve existir determinação. Eu às vezes até digo que o problema não é não ter medo. Medo até saudável, porque nos ajuda a montar um plano seguro. Os se, não. Exatamente. Se acontecer isso, tenho que criar ali um ponto de fragilidade. Ou seja, deves ter medo. Deves ter. Agora, não pode ser emotivo de paralisar. Exatamente. Né? E neste tempo todo, nestes anos todos, que tipos de projetos fez? Fiscalizou? Que consultorias fez? Que tipo de workshop dava, né? Ou dá, que ainda tem a componente de formação, né? Exatamente. Nesse tempo todo, eu fui me desenvolvendo, acompanhando o ambiente do mercado. Porque depois veio o tempo da Covid, né? Escapamos todos. Veio o tempo da Covid, onde tivemos que nos reinventar para trabalhar. Na altura, nós tínhamos várias obras no campo a fiscalizar. Tinha pedreiros que tinham que se deslocar, sair de Luanda para a província. Foi um tempo terrível, mas graças a Deus podemos ultrapassar isso. E pronto. Mas quais eram as naturezas de obras? Edificações, infraestruturas? Prontos, em caso de projeto, normalmente eu comecei pelo projeto de desenho, não é? Projeto de estrutura, projeto de especialidades. Especialidades, ok. Comecei com projeto de especialidades, mas depois vi que era um campo muito limitado. Depois também o mercado começou a pedir. Eu passei para a fiscalização. Mas depois senti que a fiscalização também era um campo muito limitado. Porquê? Porque só estávamos a fiscalizar obras públicas.
porque o mercado dificilmente um particular solicita Uma fiscalização. uma fiscalização de obras. Então passamos a fazer também construções com obras de pequeno porte. Tive também a necessidade de solicitar outro alvará, né? Nesse caso agora estamos com os 3 alvará, projeto. É mais ou menos o mesmo percurso da projeto, coleção de alvarás. Projeto de fiscalização e construção. Prontos. Houve uma época, uma transição que acredito desde 2015, 16, 17, que o setor da construção fechou-se um bocadinho. Não havia obras nenhuma para fazer em nenhum lugar, até chegar o PIM. O PIM. Exato. O PIM foi... O PIM foi graças a Deus, contra todos os fatores, às vezes falarmos de fatores menos positivos, mas eu costumo dizer que um dos fatores, do meu ponto de vista, inquestionável do PIB, é que numa altura crítica conseguiu levar algum dinheiro. Exatamente. Conseguiu. Na verdade, naquela altura, nós conseguimos sobreviver à empresa, fruto dos contratos que nós conseguimos com o PIM. Porque saíamos de uma guerra, né? O setor estava seco. Saímos de uma guerra e conseguimos contratos com o PIM, só assim podemos nos revirar, não é? Para poder continuar. Mas depois sentimos a necessidade de capacitação. Então, dentro do nosso setor corporativo, também abrimos um centro de capacitação e formação técnica que hoje, graças a Deus, tem dado os seus pés, tem andado. Indira, com essa conversa, né? Eu anotei aqui 2 palavras, né? Que o nosso mercado, e hoje não só o nosso mercado, pelo menos das formações que eu tenho visto e do panorama de fora, 2 características fundamentais, adaptabilidade e inovação, né? Quando nós Quer dizer, você pode começar num ponto e depois tem que pensar, ter uma capacidade muito rápida de inovar e de se adaptar em função do contexto. Tens que medir. Olha, em gestão de projeto nós aprendemos o ciclo PDCA, não? Que é planejar, executar, controlar, depois rever. Pronto. Então nós temos aplicado isso. Nós criamos, planejamos, vamos fazer isso. Mas depois temos que medir como é que o resultado daquilo que nós estamos a fazer. Se no resultado da medição nós vimos que não está a ir, o resultado não está a ser satisfatório, nós ou positivo, reprogramamos. Reprogramamos, seguimos outro caminho. Muitas das vezes o ambiente é quem vai te ditar o que tens que fazer. O que eu tenho dito sempre às pessoas que buscam mentoria para criar negócios, para manter a empresa, é não se apaixonar pelas soluções, porque muitos de nós nos apaixonamos pelas soluções. Eu quero fazer empresas de construir condomínios. E eu me fecho aí. Anos e anos a tentar materializar isso. Exatamente. Enquanto que nesse setor, enquanto eu me desenvolver nesse mercado, podem existir ramos que me podem abrir as portas com mais facilidade. E amanhã até fazer o tal condomínio. Exatamente. Né? Por exemplo, não desistir do seu projeto, mas adiar para criar pontes. Está a ver? E mulheres que constroem, quais são os desafios como mulher que enfrentou? Começando pelo cultural. Como que enfrentou neste percurso todo, desde a academia, 7 anos no setor como empresa, né? Mas com certeza muitos mais anos no setor da construção, das engenharias. Quais foram os principais desafios? O desafio primeiro foram todos que qualquer empresário apresenta no nosso país, todos. Mas por ser mulher somamos nesses mais outros, não é? Duplicamos ou triplicamos? Duplicamos ou triplicamos. Primeiro, como dizia, que tudo que nós conseguimos é fruto de contactos. Então, a camada masculina, não é? E eu entendo isso por causa por fruto da comunicação. A camada masculina prefere que a rede de negócios seja preferível que seja entre masculinos. Hoje está a mudar. As mulheres deviam prestar atenção também ao mercado. Está a mudar porque, aliás, há estudos internacionais, por isso é que cada vez mais as mulheres assumem papéis de liderança em termos de confiança e
foco, não sei, talvez porque as mulheres são desafiadas a vencer mais objetivos Cada dia. e as mulheres tendem a ser mais leais, pelo menos. Não, isso eu já Yeah. já devia tocar nesse tema. Mas prontos, vamos lá ver, analisar do seguinte ponto de vista. Existem mercados que não são tão abertos. Existem produtos e serviços que não são tão liberais. Então, os homens que já comandam isso por muito tempo preferem manter a linha, porque, por exemplo, eu pergunto assim, mas se com o Antônio eu já funciono, por que mudar para Bela, Tatiana, que passa assim, pela tá maternidade, que Tá passa vendo? pelo... Como é que é pelas oscilações hormonais? Exatamente. emocionais? Então, um dia prefiro está a rir, outro manter- dia está a chorar. Prefiro manter a minha linha, só que isso fecha-nos, não é? Limita-nos. Mas o segredo é... Assim um desafio, ou dois, ou três, que na altura disse realmente não. Estou a ter essa dificuldade por ser por mulher. ser mulher, conseguir E contratos. como conseguiu vencer esse desafio? Conseguir contratos, por exemplo. Porque quando tu vais fazer uma licitação, vais participar num processo de licitação, normalmente os representantes da empresa são homens, não é? Que ficam aí para poder discutir, seguir o concurso. São homens e vejam aí uma mulher, pronto, primeiro, por um fruto de história que todo mundo enfrentou, de que por muitos anos a engenharia não era para as mulheres, e depois por um fruto de ambiente cultural também, não é? E esses dois fatores levam com que se crie mais confiança naquela empresa que é gerida por homem. E pronto, esse foi um do que mais me afetou até do ponto de vista emocional. E tive também no campo, né? Quando estive a dirigir obras, porque os nossos mestres, os nossos pedreiros, sentem-se muita dificuldade em obedecer quando se trata de uma orientação feminina. Mas Aí eu já tive uma situação bem interessante. Que íamos começar uma fiscalização. O representante do dono de obra olhou para mim, muito chateado. Disse claramente: epá, a senhora eu realmente não tenho grandes expectativas, porque a última senhora que passou por cá, não uma desgraça, então flores. eu nem tenho, mas assim, num tom mesmo de deboche e assim, do pior que pode acontecer. Eu, calmamente, não é algo que a pessoa já não tenha passado, até na academia passei por situações não muito agradáveis. Está bem, de qualquer das formas eu agradeço o voto de confiança e mais do que falar, vamos esperar. Vamos deixar o processo rolar e no final, e curiosamente terminamos bem amigos, né? Com um bom relacionamento. E o que nós utilizamos para poder enfrentar isso é do tipo ter os pés no chão. Os pés no chão. Tá a ver? Trabalhar com a realidade. Tu tens que te preparar que no campo em que eu estou a entrar existe esse tipo de situações. E não levar então, isso não como... não se assustar quando acontecer. Tá nem se assustar, nem guardar mágoa. Nem guardar mágoa. Porque é normal. Se calhar naquele momento ele não está a fazer porque desconfia de ti. Porque é o normal que ele já acompanha desde o processo. Tá a ver? Mas é preciso. Agora, também tive situações muito, muito boas. Não vamos só falar dessas experiências, porque depois a pessoa acabou mudando o comportamento. E com certeza amanhã, quando vierem outras mulheres, já vão ser recebidas de outra forma. Mas tive situações muito interessantes de receber mesmo mensagens de homens a dizerem: olha, antes de conhecer a senhora, eu era completamente machista, mulher não podia trabalhar nestes setores. Não podia fazer isso. Muito bom. E hoje até eu como homem olho para a senhora e me inspira, estás a ver? Então quer dizer, eu abro mesmo este capítulo do Arquitetos com alguns especiais de mulheres que constroem para maximizarmos este fator, porque a comunicação hoje tem essa vantagem de amplificar os fenómenos, massificar e irmos mudando a mentalidade. Porque eu, antes de conversar com a engenheira, estava a fazer uma passeadazinha pela internet a ver
o estado geral de mulheres líderes nas engenharias. Hoje temos várias. Tem aí aquela senhora nigeriana que foi premiada pelo Banco Mundial em inovação. Quer dizer, hoje em dia, a mensagem na realidade que eu gostaria que ficássemos nesses nossos episódios sobre mulheres que constroem é as mulheres, as meninas perceberem que o objetivo não é cobrar aqui uma guerra de sexo, se assim se pode dizer. Não. Mas é perceberem que este movimento de mulheres líderes em diversos setores, e aqui para nós em particular nas engenharias, já está a avançar. Já está a avançar e está a funcionar. E já está a funcionar. Nós temos muitas mulheres em setores antes dominados apenas por homens, e hoje estão lá, estão a dar créditos, estão a dar votos de confiança, são extremamente competentes. E eu aqui vou elogiar também a engenheira Tatiana, porque acompanho, não falamos muitas vezes, mas eu acompanho o processo, desde os trabalhos na Lunda, os trabalhos na Lunda que fez, conheço, as várias palestras que realmente dava, o prêmio que ganhou, que daqui a pouco vai nos explicar bem como é que foi aquele prêmio, como é que foi aquele processo. Então, é uma luta que as mulheres travam, é uma luta nossa interna, de às vezes vencer as nossas próprias limitações. Porque nós estamos a falar de limitações que existem do lado do masculino, mas nós mesmas, mulheres, temos limitações. Temos limitações. Às vezes, quando nos casamos, sobretudo, quando temos filhos, abrimos a mão dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, das nossas metas, e consolidamos às vezes esse pensamento de que a mulher não pode ser uma profissional de excelência. Então eu acho que a primeira barreira, e eu passei por essa barreira, que é a barreira de ser mãe, na altura esposa, e ter que lutar por um sonho que eu sempre tive desde criança. Eu fiz arquitetura para fazer habitação condigna para os angolanos, saneamento básico para os angolanos, para fazer parte desse processo. Claro. E quando tive o meu primeiro filho, por exemplo, era muito difícil estar a conciliar, depois do casamento e tal. Mas a dada altura eu vi por isso é que estamos aqui a falar, para inspirar mesmo, vi um episódio de uma senhora americana que tinha aí uns 6 filhos. E ela era designer de joias. Então ela tinha toda uma agenda de cuidar dos filhos, design de joias, de lidar com clientes. E eu estava assim, em frente à televisão, então, mas se ela consegue, qual é a diferença? Aqui. Exatamente. Desde aquele momento, aqui na minha mente, mexeu alguma coisa. Eu disse, não, tem que levar tudo. Tem que ser bom. Também não vamos ser mais perfeitas, porque aqui a perfeição é uma meta. E depois também as pessoas gostam muito de começar com a perfeição, sabes? As pessoas gostam muito de começar com a perfeição. Quero começar e quero ser perfeito. Eu acho que como tudo na vida, tu só vais fazer melhor quando tu errares, né? Começa com o que tens. Exato, começa com o que tens. E onde estás, né? Exatamente. Assim. Pois, engenheira, então, esses, por exemplo, foram alguns dos desafios. Depois tem outros, mas um dia eu inverto aqui o papel, senão não fomos aqui. Mas também tem aquela que tu disseste, né? Nesse percurso todo de dificuldades, também surgiram coisas muito boas. Experiências boas que teve. Eu convivi com vários... eu já fiz trabalhos muito distantes da cidade. E que tive que andar nas matas e tal, por causa de algumas estradas, fazer projeto de algumas estradas. E estava aí só com homens. Depois tem aquela de que o carro avariou, ficamos no meio da mata parados. Passou um caminhão e só tínhamos uma opção, subir o caminhão para voltar para a cidade, porque o socorro estava a demorar, íamos acabar por passar a noite aí no meio da mata. Então, temos que correr, o caminhão passou, temos que correr. Meus colegas começaram a correr. Claramente eu não vou correr mais que mais. Começaram a correr para o caminhão e disseram, me deixaram aqui. Abandonar a engenheira. Mas pronto, os meus colegas, graças a Deus, tinham sempre aquela atenção de que estamos a andar com uma mulher e pronto, pega aqui, eu vou te fazer correr, pega a minha mão. Pegaram na minha mão, corremos juntos.
E quando chegamos no caminhão, agarra isso, eu vou mandar para aí, porque eu não conseguia subir no caminhão, o caminhão era muito alto. E aí, A engenheira conheceu 1,80 m. São momentos que, prontos, agregam no teu estado emocional e também experiência, tem experiência, né? E tem sempre aqueles colegas que de uma forma ou de outra moldam-te, né? Porque como tu és mulher, no teu ambiente de tu, se calhar só tens aquela aspiração de conversar sempre com mulheres, saber o que é que tu pensas em casa, como é que é, vamos fazer aquilo e tal. Mas tu tens também um tempo que tu conversas com um ser diferente, está a ver? Que eles dizem, não, engenheira, isso se calhar o homem não pensa assim, nós os homens pensamos dessa maneira. Então é sempre aquele input que eles vão te dando, aquela experiência que eles vão passando. E tu vais sempre ganhando. Por exemplo, eu era muito rígida na altura, quando comecei a trabalhar, eu era muito inflexível. No meu dicionário não existia cinzento. Ou é preto ou é branco. Ou é preto ou é branco, não existia cinzento. Ia para o choque, a defender o preto e o branco. Quando não está bem, não está bem. Erraste e pronto, estragou tudo. Quando está bem, está bem. Então eu tive um colega que teve muito a trabalhar comigo nesse aspecto. Engenheira, vai com calma, tem sempre que achar meu termo nisso. Às vezes o contexto. Às vezes ouve sempre o que ele fez, porque é que ele levou a tomar essa decisão e tal. E aí isso foi ajudando, graças a Deus até hoje eu me sinto melhor, exatamente, me sinto melhor nesse aspecto. Me sinto melhor nesse aspecto. Em geral, o nosso mercado, eu às vezes reflito, o nosso mercado ainda tem algumas oportunidades. Porque às vezes as pessoas dizem, os técnicos, os profissionais, engenheiros, engenheiras, às vezes sentam-se, não há oportunidades. Mas eu diria que todo problema esconde uma oportunidade. Eu não sei se também consegue ter essa percepção ou tem uma percepção diferente. Para existir um projeto deve haver problemas. Então, quando nós temos muitos problemas, significa que temos muitas soluções para dar. Muitas soluções para oferecer. Então, olhando desse ponto de vista, o nosso mercado tem muitas oportunidades. De negócios, criação de negócios tem muitas oportunidades. Muitos negócios ainda podem ser criados, que ainda nem existem, se calhar. Mas só que o aspecto negativo é que volto a estar na questão do ambiente. O ambiente não está preparado. Muito negócio para serem criado, deves preparar antes o ambiente, e não é fácil preparar o ambiente para poder implantar um negócio. Mas, por exemplo, se tivéssemos aqui de dar assim, algumas luzes para quem está ali, quais são as oportunidades que identifica no nosso setor, a nível do mercado? Olha, neste momento a engenharia civil tem, por exemplo, precisamos de empresas que fazem limpeza de escombros das construções, que estão legalmente constituídas. Porque nós descarte dos resíduos, não é? Exatamente. Já temos empresas que fazem reciclagem, né, de plástico e tal, mas precisam de fornecimento de material. Esse fornecimento pode sair de lixos, das obras e tal. Se nós criamos aqui uma empresa que esteja legalmente constituída, fizermos um bom marketing, não é? Isso vai funcionar, porque eu sinto essa necessidade na obra. Eu, por exemplo, outra oportunidade que eu vejo no nosso mercado também é ainda o setor habitacional. O setor habitacional, porque é um setor carente. Quando digo, não é só o construir a habitação, é o fornecer um conjunto de serviços que vão de encontro a uma habitação de qualidade. Pequenos sistemas de iluminação, né? Pequenas reparações, o próprio setor da manutenção também. Né? Para além disso também, eu acho que, pronto, sem desprimor aos que fazem aí um negócio de habitação, no meu ponto de vista muito particular, que pode estar certo ou estar mal, mas pronto, pela experiência que tenho, digo, e o que eu vejo é o seguinte: nós fizemos projeto habitacional, mas não está completo no ponto de vista, porque vender casa em alguém para viver não é só vender uma casa. Nós temos que fazer muito antes de vender uma casa, um estudo de viabilidade íntegro. Porque eu quero vender uma casa e ele precisa de comprar, mas pode suceder que eu faça a casa e o fulano não compre. Então aí também tem uma oportunidade. Eu faço a casa, por exemplo, e o colegas que se especializem em consultoria para estudos de viabilidade da habitação.
estudos de mercado, estudos do cliente, as características do cliente, né? Porque, pronto, eu vou fazer uma casa, vou fazer para quem? Quem é que vai utilizar? Quem é que pode comprar? Porque a questão é, quando eu faço... Eu aprendi nesse percurso todo que as ideias de negócio nunca estão erradas. Nós, as pessoas, é que fazemos mal. Se calhar, com o tempo, temos que mudar a estratégia. Mas as ideias de negócio nunca estão erradas. Às vezes não estão adaptadas àquilo que é a realidade e ao público-alvo. As ideias de negócio, se Deus colocou para ti na mente que isso tem necessidade aí, tu pudeste ver que aí tem necessidade, é porque tem necessidade. Agora só faltas tu organizares bem o sistema. O setor imobiliário, por exemplo, quando eu vou construir para quem, por exemplo? Vou fazer casas de baixa renda para aquela população. Para que público? Está a ver? O meu público-alvo, se calhar, não consegue comprar uma casa de 33 milhões, consegue comprar uma de 10. Então, aí está uma oportunidade, vai estudar o modelo de casa. Né? Exatamente, vou construir para que eu possa vender, ganhar lucros, mas também vender neste ambiente, para esta gente, está vendo? Por exemplo, na construção, tem várias modalidades para construir. O cliente pode vir agora me dizer, eu quero uma residência T3 com 172 milhões. É possível fazer. Mas também pode vir e dizer, tem um 7. Também é possível fazer um T3. Mas que eu uso o quê? Materiais diferentes, comunidade diferente, um desenho diferente, que cada um vai... faz evolutivo. Se não for suficiente, faz um projeto que seja passível de modular, que seja passível de fazer de forma evolutiva, né? Ou seja, as oportunidades estão aí. As oportunidades estão aí. Agora, o olhar clínico é que precisa ser limado. O olhar clínico precisa ser dilatado. E também o ambiente de negócio precisa ser moderado. Precisa ser moderado porque, na verdade, para quem já está e já passou dessa dificuldade toda, existe também um ambiente de gestão política para os negociantes internos não muito bom, na verdade. Não muito bom porque devemos criar políticas que facilitam o empreendedor local a expandir o seu negócio. Isso aconteceu com os outros países também. As grandes empresas agora, as grandes multimilionárias, começaram de algum lado, mas tiveram alguma abertura para crescer. Então, as nossas políticas podem até ver isso como um investimento, porque hoje agora o meu contributo custo, fiscal... Né? Podem ver como um custo, perceber, mas há o seu retorno. Exatamente. Então, o meu contributo fiscal agora é o meu nível, não é? Ao nível das minhas receitas. Mas se eu crescer, se eu faturar 3 mil milhões por dólar ano, estás a ver? Eu contribuo mais. Então isso é bom. Digamos que o mercado não está a incentivar as empresas. Não. As políticas. Muito por conta das políticas estão prejudiciadas para as pequenas empresas. Só aqui, de forma a ajudar, a justificação que existe dentro disso é que as empresas locais não têm capital financeiro para cobrir, por exemplo, grandes projetos. E nós também ainda temos uma dificuldadezinha em fazer um consórcio, uma parceria para poder atender uma determinada necessidade. Mas existem as subempreitadas. As nossas políticas podem obrigar as grandes empresas a subempreitar as locais. Por exemplo, num contrato, pode haver uma cláusula que ajuda, obriga ele, pronto, tu vais fazer... Eu penso que atualmente o que vai existindo é a componente mão de obra. O que a engenheira está a mencionar é que poderia haver também essa obrigatoriedade de subcontratar para determinados serviços específicos algumas empresas de pequeno porte. Para poder dar o quê? Aí entra muita coisa. A empresa pequena vai ter um networking porque vai estar envolvida no ambiente de trabalho, que já é um ambiente corporativo mais grande. E depois também tem os ganhos. Até mesmo a componente de experiência profissional. Eu, em toda a minha vida, sempre me preocupei com a experiência. Ter alguma experiência em qualquer coisa na área. Fazer bem alguma coisa. Mesmo enquanto empresa. Então, várias vezes aceitei trabalhar de graça, aceitei trabalhos que eu sabia que aquele valor não cobria o trabalho, mas sempre naquela perspectiva de ganhar experiência. Porque eu vivi nas madres.
Ok. E na altura, devia ter aí uns 15 ou 16 anos. Tinha uma madre das Filipinas que me deu uma recomendação. Ela disse: Jamila, na tua vida, quando fores para a vida profissional, antes de tudo, preocupa-te com a experiência. Claro. Yeah. Quando saíres da faculdade, se houver uma oportunidade, nem que seja para trabalhar de graça, sai. Porque você sai da faculdade só com o certificado. Não tens mais nada. E aqui fica também a dica, a quem nos ouve: a experiência é um fator muito decisivo. Eu, a dada altura, uma das estratégias que eu usei mesmo para a minha empresa, para construirmos um bom portfólio, hoje podemos dizer que temos um portfólio de projetos muito diversificados, é, numa primeira fase, a experiência. Sacrificar, os ganhos não eram grande coisa, ok, vamos experimentar, vamos aceitar, vamos fazer, controlando aí os custos ao mínimo. E com isso, eu, primeiramente enquanto profissional, construí a minha experiência profissional e do ponto de vista de empresa também. Sim, porque é um dado muito interessante no concurso. Você até pode ter um alvará de classe ilimitada, com todas as classificações para fazer todo tipo de obra. Mas se no currículo da empresa tiver lá zero, não tiver experiência, não ganhas o concurso. Não. Ou nem estás habilitado, não te habilita. É possível, ninguém vai querer dar-te uma obra. Exatamente. Assim, então, esta questão que a engenheira mencionou dessa possibilidade das políticas públicas para o setor terem essa indicação de que devia-se terciarizar alguns serviços para as pequenas empresas, tem esse fator positivo, que começa a tornar as nossas empresas com alguma experiência. Mas também, algo que é um facto é que as lutas começam sempre por serem individuais. Né? As políticas podem ser as melhores, mas se nós não tivermos a ousadia, eu diria mesmo que a ousadia de dizer que eu acredito que posso fazer isso. Eu, apesar dos obstáculos que existem, eu sou capaz, porque acredito que no percurso todo da engenheira, essa deve ter sido impossível, porque aparece muita gente que te diz: é impossível fazer isso. Não, tu não vais então, conseguir. Como mulher, tu não vais conseguir. Mas é para tu estás a começar agora, tu não tens sequer tens uma equipa que vai receber esse projeto porque vais fazer como, vais fazer não sei o quê. Mas, como a arquiteta disse quando esteve aí a falar das experiências, eu olho hoje nisso como um investimento a longo prazo. As experiências são sempre investimento a longo prazo. Exatamente. Eu posso receber agora um projeto para fazer e eu sei que não vou ganhar nada, mas eu sei que eu estou a semear. Porque isso depois vai me trazer receita. Não vai me trazer hoje, mas vai me trazer receita. Devemos olhar isso sempre como um investimento a longo prazo. Engenheira, estamos aqui a caminhar para o fecho da conversa, que essas Já? conversas passam sempre rápido. Mas como é que é ser mulher e líder? Olha, ser mulher e líder, acredito que é muito mais fácil do que ser homem e líder. Ah, é? Muito bom essa. Acho que por quê? Porque as mulheres têm a natureza organizacional, estás a ver? Têm a natureza de disciplinar, têm a natureza de planejamento. E isso é o que ajuda uma liderança, planejar, se controlar. E depois vem também o lado afetivo, que a mulher já tem de natureza. E hoje, mais do que nunca, fala-se tanto na gestão das emoções, né? Está a ver? Então, a mulher facilmente pode liderar. Por quê? Porque a liderança é isso. A liderança é preocupar-te com o seu liderado. A liderança é você orientar, não é? Alguma coisa do seu liderado. Quando a equipa falha, deves assumir a responsabilidade. Tu, como líder, é orientar. Fazer com que as coisas deem certo e que todo mundo esteja engajado na mesma sinergia. Então, as mulheres já têm isso de natureza. Fica muito mais fácil para nós liderar do que para os homens, porque os homens têm aquele lado brutal, mais né? objetivo. Que é a natureza já deles, não é nada contra os homens, pelo amor de Deus.
Mas pronto, essa é a nossa natureza. E depois, o facto de nós sermos mais sensíveis, o facto de nós termos a possibilidade de compreender mais o outro lado, isso facilita-nos na liderança, porque se você ganha o teu liderado do ponto de vista emocional, se você lhe dá o conforto de que comigo as coisas vão correr bem, tu já tens essa energia do teu liderado, então é muito mais fácil para nós. Eu vejo nesse ponto de vista, né? Porque prefiro não olhar daquele ponto de vista de que as mulheres são débeis, então é muito mais dificuldade para a mulher liderar e tal. Eu prefiro transformar isso nesse ponto de vista. E fora que do ponto de vista do próprio, as questões já do cérebro da mulher, a mulher consegue ser multifocal, de certa forma. Exatamente. Isso também ajuda. Isso ajuda. Conseguimos fazer muitas coisas às ao vezes mesmo você tempo. está a lavar a louça, um pé aí a controlar o filho para não se aproximar do fogão. A cozinha, aí o fogão ligado, então você consegue controlar vários Essa habilidade da natureza da mulher é muito mais fácil para nós liderar. pode ser calibrada e orientada. Bem, estamos aqui a fechar. Apropriado ao tema, eu tenho aqui um livro, dois, né? Mas esse em particular... Muito bom. Eu já gostei desse. O Poder das Mulheres, um desafio para a democracia, né? Eu gosto muito de livros, então acho que... Eu gosto também de ler. Eu gosto na era... não tanto como tu, mas sim, eu gosto. E já gostei desse. Este é interessante. Tem também já, não é? Tem também Mulheres que Correm com os Lobos. São livros que falam sobre o papel da mulher, são livros muito interessantes. E, como dizia um pensador brasileiro, né? Uma nação é feita com homens, mulheres e livros. Eu acrescento mulheres e livros, temos que ler. É verdade. Engenheira Tatiana, últimas considerações diante dessa sua vasta experiência, porque sei que ainda tem muitos desafios pela frente. Temos. Começou cedo, o que lhe dá muita vantagem, chega aos 60. Exatamente. Uma expert. Exatamente. Mas pronto, já para deixar os meus conselhos finais, vou direcionar mesmo às mulheres, principalmente aquelas estudantes que estão agora na formação na área de engenharia. Eu vou sair um pouco não só na construção civil e arquitetura, mas em todas as engenharias, em que nós temos muita vantagem por estudar engenharia, estudar o ramo técnico, porque isso nos faz pensar com muita diversidade. Nós nos podemos desenvolver em diferentes ramos da sociedade. Conseguimos enfrentar vários desafios, porque o que nós fizemos todos os dias na sala de aula, vem o professor novo, aplica aquilo, isso está muito difícil, mas nós enfrentamos desafio todos os dias na sala de aula. Então, aproveitem ao máximo o momento da formação, aproveitem ao máximo, façam tudo que possam fazer neste momento. Conversem com pessoas que já têm, se calhar, mais experiência que vocês, que já estão a enfrentar a dificuldade que vocês vão enfrentar a posterior. Tratem de participar em eventos que cobrem o ramo que você quer se desenvolver, fazer o networking, como já que falamos, já criar a rede de contacto, porque hoje é a universidade, mas amanhã vai ser um campo de trabalho. Engenheira, antes que terminemos, já estamos mesmo na reta final, eu esqueci-me aqui de um pormenor. O prémio, não nos esclareceu. O prêmio, olha, é importante dizer que temos uma engenheira premiada como uma das influências em África. Né? Sim. Então, isso é bem importante de frisar. Olha, isso deu-nos um input muito grande à empresa, graças a Deus. No ano passado, nós começamos a fazer o Café da Engenheira, que é um projeto que visa dar suporte às mulheres engenheiras. Nós damos mentorias para fazer direcionamento de carreira. Então, nós criamos um evento. Por milagroso que seja, o evento teve impactos internacionais. Houve um grupo de mulheres africanas que se inspiraram no evento e criaram também um semelhante. E neste evento que foi criado na Nigéria e Ghana, trouxe repercussão de empregos, não é? Porque criaram uma situação em que as mulheres que precisavam de emprego juntaram-se às mulheres que precisavam de dar emprego, precisavam de contribuir, precisavam de equipa, as pessoas que contribuíam para a sua equipa.
Então, por sermos mentora desse projeto, fomos colocados na lista de uma das pessoas mais influenciadoras de África, porque a partir de Angola conseguimos impactar mulheres de outros países. Isso é fantástico. E pronto, aquilo era uma concorrência com todos os países de África, que somente sai 100 pessoas e nós saímos nas 100 pessoas, graças a Deus. Então, parabéns. Muito. Quer dizer que vamos ter um próximo café. Vamos ter um próximo café brevemente. Olha, vamos ter um próximo café e arquitetos é isto mesmo, é para divulgar, é para ensinar, é para aprenderem. Fiquem atentos, porque também temos que apoiar-nos uns aos outros. Exatamente. Participem, acho que oportunamente a engenheira depois vai anunciar nos seus canais, procurem aí nas redes sociais. Tem, né, mesmo da Next Building. Tem a página oficial da Next Building. E não obstante isso, essas iniciativas, nós precisamos sempre de patrocinadores. Quer o nosso, arquitetos, quer o café da engenheira. Porque a gente vai fazendo a nossa parte, mas é sempre bom quando nos apoiam a maximizar as ações, porque é a oportunidade dessas ações. Imagina, às vezes digo, se a engenheira sozinha teve esse impacto global, com impacto em África, sozinha, imaginemos se tiver apoio, suporte. Social, exatamente. Então, o impacto seria melhor. Ou seja, mulheres que constroem. Mulheres que constroem, exatamente. Mulheres que constroem. E isso não traria só benefício para a equipa, é para o país também. Por quê? Porque atualmente o Banco Nacional está a fazer a medição do capital humano dos países. Então isso traz uma outra receita para o país. O país, para além de ter o capital financeiro, que é contabilizado e numerado, terá também um capital humano. E as pessoas já olham no setor, no país, com outra visão. Nesse momento, nós não estamos nem sequer na lista dos países que possuem um capital humano, mas nós internamente sabemos que nós temos. Nós temos. Falta o quê? Falta divulgação, falta fazermos coisas. E apoios mesmo, né? Porque nesse caso o apoio, por exemplo, o café pode ser com um espaço parceiro. Com um espaço. Pode ser, há bocado quando conversamos antes da produção, falava, por exemplo, daquela iniciativa que tem de um prémio. Para as mulheres na engenharia. Né? Na verdade, eu passei um tempo a fazer um levantamento técnico nas estradas e dei conta que havia muita criança na rua. Muita criança na rua. Então, o nosso tema para este ano do café é, a engenharia, a engenharia é a solução para retirar ou minimizar o impacto dessas crianças na rua. Então, o estudante de engenharia ou a estudante de engenharia quer trazer uma proposta de projeto adequado para minimizar ou então retirar essas crianças da rua, não é? Principalmente na cidade de Luanda. Nós estamos a procurar patrocínio para premiar, nós vamos fazer a nossa parte, né? E pronto, deixamos já aqui o apelo às entidades, às empresas, para ver se nos apoiam nesse setor. Ali, às vezes é aquele 20 mil que gasta-se ali numa coisinha, aqueles 100, aqueles 100 milhões. Que já se ajuda muito bem. Né? É uma causa nobre. Acho que esse capital humano que a engenheira menciona colocam também o nosso país em outros nível. E acredito que é isso que o Executivo quer nesse momento, não é? O Executivo e o angolano. Todos nós, o nosso maior desejo é que Angola figure entre os países a todos os níveis, com valores aceitáveis de índices de desenvolvimento. Exatamente. Né? E temos que começar por aí, pelo capital humano. Meus queridos, até ao próximo episódio. Daqui só vou vos pedir que continuem a partilhar, continuem a divulgar, que, se Deus quiser, continuaremos cá para próximos episódios. Tá? Vou ficar à espera do próximo convite. Agradecer a equipa aqui, de todo mundo. A Vitória. Os dois rapazes que eu não conheço o nome, mas muito bem, muito obrigada. Os diretores, são todos diretores aqui. Os diretores, a diretora, ao ateliê Topo, que tem estado a efetuar também um bom trabalho aí. Pronto, nós estamos juntos. Vamos nos divertindo. Acima de tudo. Então, até já.